Sua voz voltara a ser calma e controlada, a voz de uma eficiente mestra de esportes. Vera voltou-se e atravessou o pátio em direção à cozinha, dizendo: Miss Brent e eu estamos preparando o café. Podem trazer alguns gravetos para acender fogo? As marcas dos dedos do médico destacavam-se em vermelho na sua face. Quando ela entrou na cozinha, Blor observou. O senhor agiu com muito acerto, doutor. Tinha de fazer assim, justificou-se Armstrong. Não podemos enfrentar casos de histeria, além do mais. Ela não é um tipo histérico, disse Philip Lombard. Armstrong concordou. Ah, não. Uma moça sã e equilibrada. Foi apenas o choque repentino. Isso pode acontecer a qualquer um. Rogers havia rachado alguma lenha para o fogão antes que o assassinassem. Juntaram-na e levaram-na para a cozinha. Vera e Emily Brent estavam atarefadas. Miss Brent limpava o borralho. Vera pelava o presunto. Obrigada, disse Emily Brent. Seremos o mais rápida que pudermos. Dentro de meia hora ou 45 minutos estará pronto. É preciso esperar que a água ferva primeiro. Capítulo 11, parte 4. O ex-inspetor Blor disse em voz baixa e rouca a Philip Lombard. Sabe o que estou pensando? Como você vai dizê-lo agora? Respondeu o outro. Não vale a pena fazer força para adivinhar. O ex-inspetor era um homem sério. Qualquer alusão chistosa lhe era incompreensível. Continuou a falar pesadamente. Houve um caso na América. Um velho e a mulher. Ambos assassinados com um machado, no meio da manhã. Ninguém na casa, a não ser a filha e a criada. A criada, ficou provado, não podia ter sido. A filha era uma respeitável solteirona de meia-idade. Acharam incrível, tão incrível que absolveram. Mas nunca encontraram outra explicação. Blor fez uma pausa. Pensei nesse caso quando vi o machado. E depois quando entrei na cozinha e a vi tão calma e tão correta. Nem um fio de cabelo fora do lugar. Quanto à moça, ficar assim histérica? Bem, isso é natural. É o que se podia esperar, não acha? Pode ser, respondeu laconicamente Philip Lombard. Blor continuou. Mas a outra, tão limpa e arranjadinha, metida naquele avental, da senhora Rogers, suponho. E dizendo, o café estará pronto daqui a meia hora, pouco mais ou menos. Se quer saber, essa mulher está doida varrida. Muitas solteironas velhas ficam assim. Não que se ponham a cometer homicídios em massa, mas ficam com a cabeça transtornada. Ela, infelizmente, deu para isso. Mania religiosa. Pensa que é um instrumento de Deus ou qualquer coisa parecida. Ela fica no quarto a ler a Bíblia, sabe? Philip Lombard suspirou e disse, isso dificilmente será uma prova de desequilíbrio mental, Blor. Mas Blor prosseguiu, laborioso e perseverante. E além do mais, andava lá fora, de capa de borracha. Disse que tinha descido para olhar o mar. O outro abanou a cabeça. Rogers foi morto quando estava cortando lenha, isto é, quando fazia a primeira coisa depois de se levantar. A Brent não precisava ficar caminhando na ilha durante horas. Se você me pergunta, a pessoa que matou Rogers teria todo o cuidado em meter-se de novo na cama e ficar roncando. A coisa não é essa, Sr. Lombard, disse Blor. Se a mulher fosse inocente, estaria muito assustada para andar vagueando sozinha na ilha. Só faria isso se soubesse que não tinha nada a temer. Em outras palavras, se ela própria fosse a criminosa. É um bom argumento, volveu Lombard. É sim, não tinha pensado nisso. E acrescentou com um sorrisinho. Ainda bem que você ainda não suspeita de mim. Blor respondeu, um tanto envergonhado. A princípio eu desconfiei do senhor. Aquele revólver e a história esquisita que contou ou não contou. Mas compreendo agora que aquilo era simples demais. Fez uma pausa e acrescentou. Espero que pense o mesmo a meu respeito. Philip respondeu pensativo. Posso estar enganado, é claro, mas não acho que você tenha suficiente imaginação para planejar uma coisa dessas. Tudo quanto posso dizer é que, se você é o criminoso, é um excelente ator, e tiro-lhe o meu chapéu. E baixando o tom de voz, aqui entre nós, Blor, e levando em conta que seremos provavelmente um par de cadáveres antes que se passe outro dia, a história daquele falso testemunho é verdadeira, não é? Blor mudou de pé, inquieto, e respondeu afinal. Parece que agora já não faz muita diferença. Bom, lá vai. Landor estava inocente, de fato. O bando me passou a bola e combinamos encaná-lo por uns tempos. Mas olhe lá, hein? Eu não admitiria isso.
Diante de testemunhas, completou Lombard, arreganhando os dentes. Isso fica entre nós. Bem, espero que lhe tenha rendido uma boa bolada. Não fiz tanto como esperava. Gente mesquinha, aquele bando de Purcell. Mas fui promovido. E Landor apanhou trabalhos forçados e morreu na cadeia. Eu não podia prever que ele ia morrer, podia? Disse Blor. Não, isso foi azar seu. Meu? Dele, quer dizer. Seu também, porque em resultado disso, parece que sua vida vai ser desagradavelmente abreviada. Eu? Tornou Blor encarando. Pensa que vou ter o mesmo fim que Rogers e os outros? Não mesmo. Estou cuidando muito bem da minha pessoa, posso garantir-lhe. Bem, não sou amigo de apostas, disse Lombard. De qualquer maneira, estando você morto, eu não seria pago. Olha aqui, Sr. Lombard, o que quer dizer com isso? Lombard mostrou os dentes e respondeu. Quero dizer, meu caro Blor, que na minha opinião, você não tem chance de escapar. O quê? Sua falta de imaginação fará de você a vítima ideal. Um criminoso com a imaginação de Ewen Owen pode dar tantas voltas em torno de você quantas ele ou ela quiser. E a cara de Blor ficou escarlate. E o senhor? Perguntou furioso. A expressão de Philip Lombard fez-se dura e perigosa. Eu cá tenho bastante imaginação. Já estive em lugares perigosos antes e consegui me safar. Penso. Não, direi mais do que isso. Mas penso. Penso, não direi mais. De novo, penso. Penso, não direi mais do que isso, mas penso que me safarei deste. Capítulo 11, parte 5. Os ovos chiavam na frigideira. Vera pensava consigo, enquanto fazia torradas. Por que me portei como imbecil histérica? Isso foi um erro. Conserva a calma, menina, conserva a calma. Ela, que sempre se orgulhara de sua fleuma e lucidez. Miss Clayton foi maravilhosa. Não perdeu a presença de espírito. Começou imediatamente a nadar em pós de Cyril. Por que pensar nisso agora? Tudo isso estava acabado, para sempre acabado. Cyril desaparecera, muito antes que ela se tivesse aproximado do penedo. Sentira a corrente a puxá-la, a arrastá-la para o mar. Deixara-se levar, nadando tranquilamente, boiando, até que finalmente chegou o barco. Haviam elogiado a sua coragem e sangue frio. Mas Hugo não. Hugo apenas olhara para ela. Deus, como doía, mesmo agora, pensar em Hugo. Onde estava ele? Que fazia? Estava noivo? Casado? Vera, esse pão está queimando, preveniu asperamente Emily Brent. Ah, é verdade, Miss Brent. Sinto muito. Que estupidez a minha. Emily Brent retirou o último ovo da banha, que pulava na frigideira. Vera enfiou um novo pedaço de pão no tostador e disse com curiosidade. Miss Brent é de uma calma admirável. A solteirona comprimiu os lábios e respondeu. Fui ensinada a dominar os nervos e nunca perder a cabeça. Vera pensou maquinalmente. Impulsos infantis reprimidos. Isso explica muita coisa. Não tem medo? Perguntou, e acrescentou depois de uma pausa. Ou não se importa de morrer? Morrer. Foi como se uma aguçada verrumazinha houvesse perfurado a massa sólida e congelada do cérebro de Emily Brent. Morrer? Mas ela não ia morrer. Os outros morreriam, sim, porém não ela, Emily Brent. Essa menina não compreendia. Emily não tinha medo, naturalmente. Nenhum Brent jamais soube o que fosse medo. Todos os homens da família eram soldados, enfrentavam a morte sem pestanejar. Viviam honradamente, e ela, Emily Brent, vivera da mesma maneira. Nunca fizera nada de que se envergonhar, e por conseguinte, e naturalmente, não ia morrer. O Senhor zela pelos seus. Não recearás o terror que anda à noite, nem a flecha que voa de dia. Era dia agora. Não havia o terror. Nenhum de nós sairá desta ilha. Quem disserá isso? O general MacArthur, evidentemente, cujo primo casara com Elsie Macpherson. Parecia não se importar. Parecia até alegrar-se com a ideia. Era perverso. Era quase ímpio pensar desse modo. Algumas pessoas davam tão pouco valor à vida que chegavam a matar-se. Beatrice Taylor. Na noite passada sonhara com Beatrice. Que ela estava lá fora, apertada o rosto contra a vidraça, gemendo e pedindo que a deixasse entrar. Mas Emily Brent não quisera deixá-la entrar, porque se o fizesse, algo terrível aconteceria. Emily
Recompôs-se com um sobressalto. A moça olhava para ela, com um ar estranho. Está tudo pronto, não? Disse vivamente a solteirona. Vamos levar para a mesa. Capítulo 11, parte 6. Curiosa refeição foi o café. Todos se mostravam muito polidos. Trago-lhe mais um pouco de café, Miss Brent? Miss Clayton, uma fatia de presunto? Outra torrada? 6 pessoas. 6 pessoas, exteriormente, todas normais e senhoras de si. Por dentro, pensamentos que corriam em círculo, como esquilos numa gaiola. Que virá depois? Quem será o próximo? Quem? Qual? Será que dá certo? Será mesmo? Vale a pena experimentar. Se houver tempo, meu Deus, se houver tempo. Mania religiosa é o que é. Olhando para ela, contudo, a gente mal pode acreditar. Estaria enganado? Isso é doido, tudo é doido. Estou perdendo o juízo. Lá desaparecendo, cortinas vermelhas de seda, não tem pé nem cabeça. Não posso atinar com a razão disso. O grandíssimo tolo acreditou em todas as patranhas que eu lhe disse. Foi fácil. Mas devo ter cuidado, muito cuidado. 6 figurinhas de porcelana, só 6. Quantas haverá esta noite? Quem quer o último ovo? Marmelada? Obrigado. Posso cortar-lhe uma fatia de pão? 6 pessoas, portando-se normalmente à mesa do café. Capítulo 12, parte 1. Terminara a refeição. O juiz do Wargrave concertou a garganta e disse numa vozinha autoritária. Seria aconselhável, penso, que nos reuníssemos para discutir a situação. Dentro de meia hora na sala, está bem? Todos emitiram sons de anuência. Vera começou a empilhar os pratos. Vou tirar a mesa e lavar a louça, disse ela. Nós levaremos a louça para a copa, ofereceu Philip Lombard. Obrigada. Emily Brent levantou-se e tornou a sentar, dizendo, ora esta. Alguma coisa, Miss Brent? Perguntou o juiz. Desculpe-me, respondeu ela. Gostaria de ajudar Miss Clayton, mas não sei o que se passa comigo. Estou um pouco tonta. Tonta, hein? O Dr. Armstrong caminhou para ela. Choque retardado. Eu lhe posso dar alguma coisa para... Não! A palavra saiu-lhe dos lábios como um obus que explode. Todos se sobressaltaram. O Dr. Armstrong corou violentamente. Não havia como enganar-se a respeito do medo e da suspeita que se pintaram no rosto da mulher. Como quiser, Miss Brent, disse o médico formalizado. Não desejo tomar nada, absolutamente nada. Vou ficar sentada aqui, bem tranquila, até que passe a tontura. Acabaram de tirar a mesa. Eu lhe darei uma mão, Miss Clayton, disse Blore. Sou um homem de hábitos caseiros. Muito obrigada. Emily Brent ficou a sós na sala de jantar. Durante alguns instantes, ouvi um ligeiro murmúrio de vozes, proveniente da cozinha. A tontura estava passando. Sentia-se sonolenta agora, como se facilmente pudesse cair no sono. Zumbiram-lhe os ouvidos. Ou seria um verdadeiro zumbido na sala? Parece uma abelha, uma mamangava, pensou ela. Pouco depois, avistou a abelha. Estava a subir pela vidraça. Vera Clayton tinha falado de abelhas nessa manhã. Abelhas e colmeias. Ela gostava de mel. Mel alfavo, põe-se dentro de um saquinho de musselina e espreme-se. Vai pingando, pingando, pingando. Havia alguém na sala. Alguém encharcado. E a pingar. Beatrice Taylor, saída do rio. Bastava virar a cabeça para vê-la. Mas não podia virar a cabeça. Se ela gritasse, mas não podia gritar. Não havia ninguém mais na casa. Estava sozinha. Ouviu passos, passos macios e arrastados, que se aproximavam por trás dela. Os passos trôpegos da afogada. Um cheiro de umidade chegava-lhe às narinas. Na vidraça, a abelha zumbia, zumbia. Então, sentiu a ferroada. O ferrão da abelha ao lado do pescoço. Capítulo 12, parte 2. Na sala, todos esperavam Miss Brent. Vou chamá-la? Perguntou Vera Clayton. Blore apressou-se a detê-la. Um momentinho. Vera tornou a sentar-se. Todos se voltaram para Blore, com uma interrogação nos olhos. Escutem todos, disse ele. Minha opinião é a seguinte. Não precisamos ir além da sala de jantar para encontrar o autor dessas mortes. Sou capaz de jurar que essa mulher é a pessoa que procuramos. E o motivo? Perguntou Armstrong. Mania religiosa. Que diz o doutor? É perfeitamente possível. Nada tenho que objetar a isso. Mas não temos provas, como sabe.
estava muito esquisita na cozinha quando aprontávamos o café, disse Vera. Os olhos dela... A moça teve um arrepio. Não se pode julgá-la só por isso, objetou Lombard. Nós todos estamos um pouco transtornados. Blor. A outra coisa, foi ela, a única, que não deu nenhuma explicação depois que ouvimos aquele disco. Por quê? Simplesmente porque não tinha explicação para dar. Vera mexeu-se na cadeira, dizendo: Isso não é bem verdade. Ela me contou depois. Que lhe contou ela, Miss Clayton? Perguntou Wargrave. Vera repetiu a história de Beatrice Taylor. O juiz Wargrave observou. Uma história perfeitamente plausível. Pessoalmente, eu não teria dificuldade em aceitá-la. Diga-me, Miss Clayton, ela parecia perturbada por um sentimento de culpa ou de remorso devido à atitude que tomara no caso? Vera. De modo nenhum. Estava completamente tranquila e impassível. Blor. Tem corações de pedra, essas solteironas virtuosas. Em geral é inveja. O juiz. Faltam 5 minutos para as 11. Acho que devemos chamar Miss Brent para que se reúna ao nosso conclave. Não vai tomar alguma medida? Perguntou Blor. Não vejo que medida se possa tomar agora. Nossas suspeitas são de momento apenas suspeitas. Contudo, pedirei ao Dr. Armstrong que observe muito cuidadosamente a conduta de Miss Brent. Vamos à sala de jantar. Encontraram Emily Brent sentada na mesma cadeira em que tinham deixado. Por trás dela, nada notaram de anormal, a não ser que parecia não os ter sentido entrar. Viram-lhe então o rosto, com gesto de sangue, os lábios violáceos e os olhos a saltar das órbitas. — Meu Deus! — exclamou Blor. — Está morta! Capítulo 12, parte 3. Mais um de nós que é absolvido, demasiado tarde, disse a vozinha tranquila do juiz Wargrave. Armstrong estava curvado sobre a morta. Cheirou-lhe os lábios, abanou a cabeça e examinou-lhe as pálpebras. Lombard perguntou com impaciência. — De que morreu ela, doutor? Estava bem quando a deixamos aqui. A atenção de Armstrong fixara-se numa marca do lado direito do pescoço. — É a marca de uma seringa hipodérmica, disse ele. Ouviu-se um zumbido perto da janela. Vera exclamou. — Olhem! Uma abelha! Lembra-se do que eu disse esta manhã? — Não foi essa abelha que a ferroou, disse o médico, de senho fechado. Uma mão humana foi quem empunhou a seringa. — Que veneno foi injetado? Perguntou o juiz. À primeira vista, um dos cianetos. Provavelmente cianeto de potássio, como no caso de Anthony Marston. Ela deve ter morrido quase imediatamente, de asfixia. — Mas essa abelha, gritou Vera, não pode ser coincidência? — Ah, não é coincidência, ouviu Lombard com ar soturno. É um pequeno toque de cor local, dado pelo nosso assassino. Um animal brincalhão. Gosta de seguir o máximo possível aqueles excomungados versos. Pela primeira vez, sua voz parecia ter perdido a firmeza, tornando-se quase estridente. Como se os seus nervos, temperados por uma longa carreira de aventuras e empresas perigosas, tivessem, afinal, cedido. — Isso é doido! — exclamou com violência. — Absolutamente doido! Nós todos estamos doidos! O juiz contrapôs calmamente. — Creio que ainda guardamos a capacidade de raciocinar. Alguém trouxe uma seringa hipodérmica para esta casa? O Dr. Armstrong endireitou o corpo e respondeu, numa voz não muito segura. — Sim, eu trouxe. 4 pares de olhos fixaram-se nele. O médico enristou-se contra a profunda suspeição hostil que havia naqueles olhos. — Sempre ando com uma, disse. — A maioria dos médicos faz o mesmo. O juiz Wargrave disse em tom calmo. — Perfeitamente. Quer dizer-nos onde está a seringa, doutor? — Na maleta que tenho no quarto. — Talvez convenha verificar este fato, disse Wargrave. Os 5 subiram a escada, numa procissão silenciosa. O conteúdo da maleta foi despejado no chão. A seringa hipodérmica não se achava ali. Capítulo 12, parte 4. Alguém deve tê-lo tirado, disse Armstrong violentamente. Houve um silêncio no quarto. Armstrong estava de costas voltadas para a janela. 4 pares de olhos fixavam-se nele, carregados de suspeita e acusação. O médico olhou de Wargrave para Vera e repetiu desamparadamente, em voz fraca. — Digo-lhes que alguém deve tê-lo tirado. Blor estava olhando para Lombard, que lhe devolvia a mirada. — Somos 5 aqui neste quarto, disse o juiz.
Um de nós é um assassino. A situação está repleta de grave perigo. Tudo deve ser feito a fim de salvaguardar os 4 de nós que estão inocentes. Pergunte-lhe agora, Dr. Armstrong, que drogas tem em seu poder? Armstrong: tenho aqui um pequeno estojo de urgência. Pode examiná-lo. Encontrará alguns soporíferos, comprimidos de trional e sulfonal, uma caixinha de brometo, bicarbonato de sódio, aspirina. Nada mais. Não carrego cianeto comigo. O juiz: eu também tenho alguns comprimidos de soporífero, creio que sulfonal. Presumo que, ministrados em dose suficientemente grande, seriam fatais. O Sr. Lombard está de posse de um revólver. E que tem isso? Replicou Lombard. Apenas o seguinte. Proponho que o sortimento de drogas do doutor, os meus comprimidos de sulfona, o seu revólver e tudo mais que for droga ou arma de fogo seja reunido e colocado em lugar seguro. E que, feito isso, cada um de nós se submeta a uma busca, tanto em nossas pessoas como em nossos pertences. Raios me partam se entregar o meu revólver, disse Lombard. Wargrave retrucou com aspereza. O Sr. Lombard é um homem moço, forte e vigoroso. Mas o ex-inspetor Blore também é um homem de físico possante. Não sei qual seria o resultado de uma luta corporal entre os dois, mas posso dizer-lhe o seguinte. Do lado de Blore, secundando-o com todos os meios de que dispomos, estaremos eu, o Dr. Armstrong e Miss Clayton. Há de compreender, por conseguinte, que as probabilidades são bastante grandes contra o senhor, caso optar pela resistência. Lombard atirou a cabeça para trás e mostrou os dentes, num ricto de fera acossada. Está bem, então, já que tu em tudo andejado. O juiz Wargrave sacudiu a cabeça, em sinal de aprovação. O senhor é um moço acisado. Onde está o seu revólver? Na gaveta da minha mesa de cabeceira. Ótimo. Vou buscá-lo. Acho conveniente irmos todos juntos. Philip disse com um sorriso que era antes um ranger de dentes. Sujeito desconfiado, hein? Foram pelo corredor até o quarto de Lombard. Este caminhou para a mesinha de cabeceira e abriu a gaveta com um sacalão. Depois recuou, proferindo uma praga. A gaveta estava vazia. Capítulo 12, parte 5. Satisfeitos? Perguntou Lombard. Estava nu em pelo, e tanto ele como seu quarto tinham sido meticulosamente revistados pelos outros 3 homens. Vera Clayton esperava lá fora, no corredor. A metódica busca prosseguiu, cada um por sua vez. Armstrong, o juiz e Blore submeteram-se ao mesmo exame. Os 4 homens saíram do quarto de Blore e aproximaram-se de Vera. Foi o juiz quem falou. Espero que compreenda, Miss Clayton, que não podemos fazer exceções. Esse revólver precisa ser encontrado. A senhorita trouxe consigo um traje de banho, presumo. Vera fez que sim com a cabeça. Então lhe pedirei que entre no seu quarto, ponha esse traje e volte aqui. Vera entrou no quarto e fechou a porta. Menos de um minuto depois, tornou a aparecer, vestindo uma roupa de banho muito justa, de seda preguiada. Wargrave fez um sinal de aprovação. Obrigado, Miss Clayton. Agora, se quiser ficar aqui, vamos revistar o seu quarto. Vera aguardou pacientemente no corredor, até que os outros voltassem. Depois entrou, tornou a mudar de roupa e foi ter com os 4 homens que a esperavam. Temos agora certeza de uma coisa, disse o juiz. Não existem armas ou drogas mortais em poder de nenhum de nós 5. Isso já é um passo andado. Agora vamos colocar as drogas em lugar seguro. Há, se não me engano, uma caixa de talheres na copa. Tudo isso está muito bem, observou Blore. Mas quem vai ficar com a chave? O senhor, suponho. O juiz Wargrave não deu resposta. Desceu para a copa, seguido pelos outros. Havia ali uma pequena caixa destinada a guardar louça e prataria. Sob direção do juiz, as várias drogas foram colocadas nessa caixa e fechadas à chave. Depois, ainda de acordo com as instruções de Wargrave, a caixa foi posta numa prateleira do armário, que, por sua vez, foi também chaveado. O juiz deu então a chave da caixa a Philip Lombard e a do armário a Blore, dizendo: os senhores 2 são os mais fortes fisicamente. Seria difícil a qualquer um tomar a chave ao outro. Para qualquer dos restantes, isso seria impossível. Arrombar o armário ou quebrar a caixa seria uma coisa complicada e ruidosa, que mal poderia ser posta em prática sem chamar a atenção. O magistrado fez uma pausa
e continuou. Resta-nos ainda um grave problema. Que fim levou o revólver do Sr. Lombard? Parece-me que o dono é a pessoa mais indicada para saber disso, sugeriu Blore. As narinas de Philip Lombard ficaram brancas. Maldito cabeçudo! Já lhe disse que me roubaram! Quando foi que o viu pela última vez? Perguntou Wargrave. Ontem de noite. Estava na gaveta da mesinha de cabeceira quando me deitei. À mão, para qualquer eventualidade. O juiz aprovou com a cabeça e disse, deve ter sido tirado esta manhã, durante a confusão da procura de Rogers, ou depois que se encontrou o corpo. Deve estar escondido em algum lugar da casa, disse Vera. Temos que procurá-lo. Wargrave afagava o queixo. Duvido que a busca dê algum resultado. Nosso assassino teve tempo de sobra para descobrir um bom esconderijo. Não creio que seja fácil achar esse revólver. Blore interveio convicto. Não sei onde o revólver está, mas aposto que sei onde está outra coisa. Aquela seringa hipodérmica. Sigam-me. O ex-inspetor abriu a porta da frente e contornou a esquina da casa, acompanhado pelos outros. Um pouco além da janela da sala de jantar, Blore achou a seringa. Ao lado dela, via-se uma figura de porcelana esmigalhada, o quinto negrinho. Blore disse numa voz satisfeita. O único lugar onde podia estar. Depois de matá-la, o indivíduo abriu a janela, atirou fora a seringa, apanhou uma figurinha na mesa e atirou-a também. Não havia impressões digitais na seringa, pois fora cuidadosamente enxugada. Agora vamos procurar o revólver, disse Vera em tom resoluto. Perfeitamente, ouviu o juiz. Mas ao fazer isso, tenhamos o cuidado de nos conservar juntos. Lembre-se de que, se nos separarmos, daremos uma oportunidade ao assassino. A casa foi minuciosamente revistada, do sótão até as adegas, mas em pura perda de tempo. O revólver continuava desaparecido. Capítulo 13, parte 1. Um de nós, um de nós, um de nós. 3 palavras, infindavelmente repetidas, ressoando hora após hora nos cérebros excitados. 5 pessoas atemorizadas. 5 pessoas que se entrevigiavam e que agora mal se davam ao trabalho de esconder o seu estado de tensão nervosa. Pouco se cuidava agora de manter as aparências ou o verniz da conversação polida. Eram 5 inimigos, ligados por um instinto comum de conservação. E de súbito, todos eles pareceram menos do que seres humanos. Estavam revertendo a tipos mais bestiais. Como uma velha tartaruga precavida, o juiz Wargrave ficava sentado, imóvel, encurvado, os olhos vivos e alertas. O ex-inspetor Blore parecia mais grosseiro e desajeitado. Seu andar era o de um vagaroso animal palmípede. Tinha os olhos injetados. A expressão do seu rosto era um misto de ferocidade e estupidez. Era como um bicho acossado, pronto a arremeter contra os seus perseguidores. A inteligência de Philip Lombard parecia ter se aguçado, ao invés de diminuir. Seus ouvidos registravam o menor som. Seu andar era mais rápido e leve, o corpo mais flexível e gracioso, e sorria com frequência, arregaçando os lábios e mostrando os dentes compridos e brancos. Vera Clayton estava muito silenciosa. Ficava a maior parte do tempo encolhida numa cadeira, olhando o vazio diante de si. Parecia aturdida. Dava a impressão de um pássaro que bateu contra a vidraça e é apanhado por uma mão humana. Agacha-se ali, aterrado, incapaz de movimento, esperando salvar-se pela imobilidade. Armstrong achava-se num deplorável estado de nervos. Retorcia-se, tremiam-lhe as mãos, acendia cigarro após cigarro e jogava-os fora, quase imediatamente. A inação forçada do grupo parecia oprimi-lo mais do que aos outros. De quando em quando, irrompia numa torrente de dissertações nervosas. Não! Não devíamos ficar aqui sentados sem fazer nada. Deve haver alguma coisa. Seguramente, há alguma coisa que possamos fazer. Se acendêssemos uma grande fogueira. Com este tempo, fez Blore pesadamente. Recomeçara a chover forte. O vento soprava em rajadas intermitentes. O ruído depressivo do martelar da chuva quase os punha doidos.
De tácito acordo, haviam adotado um plano